estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para a nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou das folhas para anotação, o lápis, borracha, caneta, apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 37, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Material organizado. Vamos relembrar a nossa aula? Na aula anterior, nós fizemos atividades sobre a lenda. Nós vimos também alguns personagens do nosso folclore. Fizemos atividades sobre termos destacados, a que eles estavam se referindo. Lembram? E fizemos também uma atividade falando de mais de um animal. E fizemos também uma atividade sobre os verbos. Nós trabalhamos os verbos que indicam estado, ação e fenômenos da natureza. Lembram disso? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um texto informativo, um texto que vai explicar sobre a lenda do Boitatá. Vamos fazer a leitura? Acompanhem com a professora. Quem era o Boitatá? A lenda do Boitatá, presente em nosso folclore, fala de uma cobra de fogo que atua na proteção dos campos, gramados naturais, de homens que ateiam fogo nesses locais. As variações da lenda podem também apresentar o Boitatá como uma cobra que possui muitos olhos, dos quais saem fogo. Existem também aqueles que falam que o Boitatá pode se transformar em um tronco em chamas. Esse tronco em chamas mataria a pessoa que incendeia os campos. As lendas falam que o Boitatá pode perseguir homens em sua forma de cobra, matando-os pelo medo ou queimados. A vítima sempre é o homem que destrói campos por meio de incêndios criminosos. Aqueles que acreditam que o Boitatá possui muitos olhos atribuem isso ao fato de que esse ser come as pupilas de muitos animais. De onde veio essa lenda? O primeiro registro que se tem do Boitatá é bastante antigo e remonta ao século XVI. Em 1560, o jesuíta José de Anchieta relatou que os nativos brasileiros se referiam a um fantasma presente na natureza,
que foi chamado por ele como Baetatá. O relato de Anchieta falava que os índios acreditavam que o boitatá, da mesma forma que os curupiras, matava os índios. No relato de Anchieta, Baetatá foi definido como coisa de fogo, porque no tupi, mbá significa coisa e tatá significa fogo. Muitos estudiosos apontam o fato de que a lenda do boitatá e sua descrição são utilizadas como uma explicação mitificada para o fogo fátuo, um fogo que surge a partir da decomposição de matéria orgânica. Os movimentos do fogo fátuo faziam com que sua forma se assemelhasse aos movimentos de uma cobra, e esse fogo passou a ser visto como uma cobra de fogo. Por uma grande coincidência, a palavra que define cobra é bastante parecida com coisa. Assim, o mbai, de coisa, se tornou um boi, de cobra. Portanto, no tupi, cobra de fogo se escrevia como mboi-tatá, e a pronúncia de mboi é semelhante ao boi do português, o que transformou mboi-tatá em boi-tatá, com o aportuguesamento do nome da lenda. Agora, observem com a professora. Como era o boitatá? Na lenda, o misterioso boitatá, havia uma cobra imensa que dormia sossegada em sua cova. Para que conseguisse ver alguma coisa, precisava abrir muitos olhos. Então, na lenda, nós podemos perceber os elementos da narrativa, os personagens, o tempo, o espaço. Observem agora o texto informativo. A lenda do boitatá, presente em nosso folclore, fala de uma cobra de fogo que atua na proteção dos campos, de homens que ateiam fogo nesses locais. Agora, observem com a professora. Os dois textos que estudamos falam sobre o boitatá, mas apenas um deles apresenta a explicação científica para o surgimento da lenda. Qual é esse texto? Nós estamos falando, letra A lenda do misterioso boitatá, ou a letra B, o texto informativo? Quem era o boitatá? Um tempo para vocês pensarem.
Tudo certo? Então vamos conferir. Então nós vimos que a lenda, ela apresenta os personagens, o tempo, o espaço e o texto informativo. Qual desses textos está querendo explicar, tem uma explicação científica para o que era o boitatá? É a letra B, é o texto informativo. Quem era o boitatá? Observem agora com a professora. O texto que acabamos de ler é um texto informativo. O texto informativo, ele é isento de sentimentos, não apresenta opiniões e também é uma produção direta, objetiva, porque ele quer explicar o que está acontecendo. E ele também não faz uso de figuras de linguagem, ou seja, ele não usa metáforas, e também apresentam citações com dados verdadeiros, que é realmente para explicar o que está acontecendo. Então, não é um texto imaginado, ele contém dados que certificam aquela veracidade. Tudo bem? Agora, acompanhem com a professora. Nós vamos analisar a estrutura do texto informativo. Quem era o boitatá? Então, nós fizemos a leitura do texto. Agora, nós vamos trabalhar a estrutura deste texto. Observem o número 1, a introdução. Durante a introdução de um texto informativo, ali o autor apresenta os dados básicos para poder apresentar o texto, para poder desenvolver o texto. Então, vocês vão fazer a leitura e marcar ali para a professora qual é o assunto apresentado na introdução deste texto. Então, façam a leitura e marquem qual é o assunto da introdução. Pronto? Vamos pensar juntos, então? Qual é o assunto apresentado nessa introdução?
A lenda do Boitatá, presente em nosso folclore, fala de uma cobra de fogo que atua na proteção dos campos. Então, qual é o assunto? A lenda do Boitatá. Tudo certo? Vamos para a próxima. Observem aqui. De onde veio essa lenda? Então, neste parágrafo, ele está começando o desenvolvimento. Nós vimos a introdução, onde o autor coloca as ideias básicas, mais relevantes, e agora nós vamos ver o desenvolvimento deste texto. O desenvolvimento. Nessa parte, o leitor se depara com as partes fundamentais do texto. Aqui, o autor começa a explicar, a detalhar o texto. Então, vocês vão marcar para a professora qual é a origem desta lenda. Então, façam a leitura e marquem a origem da lenda. Um tempo para vocês. Tudo certo? Então, vamos conferir? Qual é a origem da lenda? Em 1560, o jesuíta José de Anchieta relatou que os nativos brasileiros se referiam a um fantasma presente na natureza, que foi chamado por ele como Baetatá. Então, as referências que nós temos sobre o Boitatá são bem antigas. Observem este outro trecho do texto informativo. De onde veio essa lenda? Aqui ele já vai começar a explicar de onde veio. É mais uma parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ou antítese. Nessa parte, o leitor se depara com as partes fundamentais do texto. Qual seria a explicação científica para o fato que deu origem a esta lenda? Então, um tempo para vocês pensarem.
Pronto? Conseguiram marcar? Então vamos lá. Qual seria a explicação científica para o fato que deu origem à lenda? Muitos estudiosos apontam o fato de que a lenda do Boitatá e sua descrição são utilizadas como uma explicação mitificada para o fogo fato, um fogo que surge a partir da decomposição de matéria orgânica. Observaram que a professora também colocou ali no desenvolvimento, entre parênteses, antítese? A professora colocou antítese porque ali ele está fazendo o quê? Ele está dando uma ideia contrária daquilo que a lenda nos mostrou, que na lenda a gente tinha certeza de que estava se falando de uma cobra, que era o que eles viam, era a impressão que eles tinham, que a lenda ela serve para explicar uma coisa, um fato sobrenatural, alguma coisa que não tinha explicação na época. E o texto informativo, ele já nos traz essa informação. Então, por isso, a antítese, porque ele vai à ideia contrária do que a lenda nos falava. Agora nós vamos ter um fato real sobre o que é o Boitatá, certo? Vamos para o próximo. Agora, analisem este outro trecho, que é a conclusão. Qual o significado da palavra Boitatá? Então, prestem atenção que a conclusão é a finalização do texto, a ideia final de tudo aquilo que ele já falou, que ele já desenvolveu, certo? Então, marquem ali qual é o significado da palavra Boitatá. Tudo certo? Encontraram no texto? Vamos conferir? Qual é a explicação, o significado da palavra Boitatá? Portanto, no tupi, cobra de fogo se escrevia como Mboi-tatá, e a pronúncia de Mboi é semelhante ao boi do português, o que transformou
Mboitatá em Boitatá, com o aportuguesamento do nome da lenda. Então, por isso é uma lenda indígena. Os indígenas já relatavam esse fogo, essa cobra, né, antigamente. Agora, prestem atenção. Uma das características do texto informativo é a presença de informações que podem ser cientificamente comprovadas. Identifique no trecho ao lado a informação apresentada com base em estudos realizados. Vamos fazer a leitura deste trecho e identificar onde está falando ali, onde está apresentando a informação com base em estudos realizados. Um tempo para vocês pensarem. Agora, observem que a professora circulou muitos estudiosos. Por que eu circulei muitos estudiosos? Está circulado para mostrar que essa informação vem de muitos estudos, não é uma ideia, não é uma opinião do autor. Combinado? Agora, analise a informação abaixo. Aqueles que acreditam que o boitatá possui muitos olhos atribuem isso ao fato de que esse ser come as pupilas de muitos animais. A palavra destacada está fazendo referência a algo que foi escrito anteriormente na frase, a que. Então, vocês vão reler a frase novamente e ver a que a palavra isso está se referindo, ok?
Encontraram? Isso está se referindo a quê? Vamos conferir? Isso está se referindo ao boitatá que possui muitos olhos. Então, isso está explicando, né, uma ideia anterior. Olha lá na tela, que o boitatá possui muitos olhos. A gente usa, às vezes, algumas palavras para o texto não ficar repetitivo. Então, nós usamos outras palavras, certo? Agora, observem este trecho. Aqueles que acreditam que o boitatá possui muitos olhos atribuem isso ao fato de que esse ser come as pupilas de muitos animais. Agora, vocês vão analisar a expressão esse ser. Esse ser está se referindo a quem? Façam a leitura do trecho novamente e percebam a quem está se referindo.
Tudo certo? Vamos conferir? Refere-se ao boitatá. Esse ser está retomando a palavra boitatá, para não ficar repetitivo. Tudo ok? Agora, leia o trecho abaixo e observe a palavra destacada. O primeiro registro que se tem do boitatá é bastante antigo e remonta ao século XVI. Vamos observar aqui o sinônimo de remontar. Remontar possui 54 sinônimos. E vamos ver aqui o primeiro. Referir-se a algo passado. Referir-se, reportar-se, remeter-se, aludir, mencionar, respeitar ou concernir. Então, ele vai fazer uma referência a algo que já passou. Número 2. Ter origem num momento passado. Datar, ser ou recuar. Número 3. Voltar no tempo. Voltar, volver, retroceder, regressar, retornar ou retrogradar, retrogredir. Então, a palavra remontar, ela está se referindo a algo que já passou, uma data ou acontecimento antigo, não tão próximo da gente. Então, agora vocês vão reescrever a frase, substituindo a palavra destacada por um de seus significados apresentados no dicionário ao lado. Tudo bem? Então, vocês vão fazer a leitura da frase novamente e reescrever utilizando um de seus significados, certo?
Tudo certo? Conseguiram reescrever o texto? Vamos lá? Então, o primeiro registro que se tem do boitatá é bastante antigo e tem origem no século XVI. Lembrem-se que sempre que nós formos reescrever uma frase tirada de um texto ou algum outro trecho de livro, nós temos que prestar atenção na concordância e sempre cuidar para não perder o sentido da frase. Nós temos que estar sempre atentos à concordância e ao significado das palavras, certo? Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!